Bom, boa tarde. Estamos aqui com mais um FNP 360, dessa vez recebendo já um amigo da FNP, o Luiz Pires, um amigo antigo da Regiane que está aqui, e que nós tivemos o prazer de receber semana passada no horário da Regiane DSG, uma conversa maravilhosa, e que eu solicitei ao Luiz que ele voltasse para falar especificamente dessa questão de precificação de carbono, porque tem dois aspectos, né? O aspecto da questão do FNP, né? Da questão das finanças, né? Do que é, né? De investimento mesmo, e a segunda é uma questão de que várias perguntas que me vem me fazendo no grupo de mercado sobre o mercado de crédito de carbono. Então, a origem do mercado de crédito de carbono é essa precificação de carbono. Então, assim, Regiane, olha só, vamos lá, eu vou compartilhar a tela aqui. E tá aí, Regiane. Não é isso aqui, não. Não, é esse aqui, ó. Eu fiz mais bonitinho, Regiane. Aí. Eu fiz mais bonitinho, então, tá? Então tá aqui a apresentação, né? Nosso objetivo... Regiane, pode tocar o resto aí. Depois tem... Nosso objetivo é levar... Então você passa, vamos dividir, tá bom. O nosso então, objetivo pessoal, aqui é o nosso disclaimer, né? Mas antes de começar as aulas, quem não conhece o FNP, né? Qual que é o nosso lema? Levar conhecimento de altíssimo nível a todos, a todo o Brasil, a todos que têm sede de aprender, né? Então, Zé, se puder passar o próximo. Esse é o disclaimerzão? Disclaimer, porque fica gravado, né? E a gente disponibiliza no nosso canal o vídeo. Então, é para que vocês saibam primeiro que todas as opiniões aqui expressas são nossas, pessoais, e que não refletem necessariamente, né, a opinião do FNP, e que quem tiver com a câmera aberta vai estar disponibilizando a imagem também no vídeo. Esse é o nosso disclaimer, ou seja, vocês aprovam, né? O que é o FNP, né? Já somos mais de 3.000 inscritos no canal e 2.000 no nosso grupo de Telegram. E onde nesse grupo a gente tem vários núcleos que tratam dos assuntos específicos, valuation, tesouraria, ESG. Então, você pode entrar nesse grupo e selecionar o núcleo que você quer fazer parte para a troca de informações diárias, né, Zé? Diárias o dia inteiro, 24 horas por dia, tá? Infelizmente. Eu acho que tem a nossa agenda ainda. Tem. Isso, a gente tem aulas de segunda a sábado, de manhã, ou o nosso happy hour agora, né, que é a de sexta-noite, e no domingo a gente sempre recebe um convidado para falar sobre um tema específico. E nos bastidores tem uma galera aí, né, que faz com que isso tudo aconteça, tá? Essa é a ideia. Então, é isso aí. Luiz, olha só, vamos lá, né? O espaço aqui é um espaço um pouco mais focado, né, em mercado do que o espaço da Regiane, que é um espaço mais amplo, né, para falar sobre sustentabilidade, né? Então, assim, eu gostaria de começar pedindo a você que, né, quer dizer, eu pedi a você que falasse sobre precificação de carbono, porque eu acho que é de onde vem a demanda para esse mercado de crédito de carbono, né? E muita gente está perguntando sobre isso. E a precificação de carbono é um processo que as companhias devem fazer até para saber, né, o nível de investimento para limpar suas atividades, né, sejam elas quais foram, né? É uma forma de medir o compromisso financeiro para fazer uma limpeza, né, ou para descarbonizar suas atividades, né? Então, assim, eu estou sendo muito genérico, né? E aí agora o tempo é teu e da Regiane, aí eu vou ficar aqui só monitorando. Luiz, só complementando, né? Acho que o tempo é seu, e aí só para dar também, mas eu acho que
um tema que nós escutamos vários conceitos: precificação de carbono, mercado de carbono, mercado regulado, taxação. Então, acho que se você puder dar para a gente assim, uma visão geral, né, desses conceitos, dessa sequência, o que é cada coisa, para que as coisas se acertem, né? Para aí a gente poder chegar às nossas conclusões. Né? Aí, a única coisa que eu pedi ao Luiz Uhum. que ele se apresentasse, porque o Luiz, por exemplo, você pega o Mahawani aqui, o Luiz, ou alguém mais moço, né? O Luiz uma pessoa, é um biólogo, entendeu? Porque na aula da Regiane, né, ele, graças a Deus, ele concordou comigo que é mais fácil ensinar finanças para quem vem de sustentabilidade do que ensinar alguém de finanças e sustentabilidade, né? Então, assim, essa trajetória dele né, formado em biologia, mestrado, doutorado em biologia, e depois ele se entrar para o mercado financeiro, eu acho que é uma experiência muito rica para a garotada entender que o futuro será multidisciplinar, né, Luiz? É isso aí, Lu. Gente, obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente. Acho que foi uma conversa bacana. Espero que a gente consiga conversar sobre um tema que, bom, de fato, para mim, acho que é a próxima grande fronteira para o setor financeiro. Né? Bom, eu sou biólogo de formação, né, colocado aí pelo Lobo. Me formei em 2000, fiz mestrado, doutorado, entendi que meu tempo era diferente, acabei, né, indo para uma empresa trabalhar, fui trabalhar no setor de energia. Foi onde conheci a Regiane, isso aí em 2000, em Guaraná com Rolha, ela faz um tempo. E, bom, nessa época a gente tinha muita expectativa de que um dia, né, toda essa agenda de sustentabilidade, na época ainda, né, indo para uma responsabilidade socioambiental, a gente começando a usar o termo sustentabilidade ainda, pudesse influenciar a decisão de investimentos. E a gente sempre teve muita dificuldade de fazer essas conexões, né? Porque a gente tinha um time ali que era um time muito técnico em questões ambientais, né? Sabia quanto custava para plantar uma árvore, sabia quanto tempo demorava para ela crescer, sabia que licença você precisava para fazer isso, fazer aquilo, mas você não conseguia colocar um preço numa árvore, né? Você não conseguia colocar um preço no benefício socioambiental que ela gerava para a sociedade. E hoje a gente aprendeu a fazer isso, né? E acho que toda essa agenda ESG, né, que tem passado aí muito forte pelo mercado financeiro, ela fala muito sobre isso, né, sobre como a gente consegue atribuir preço, né, aos serviços, né, ecossistêmicos, aos serviços providos pela natureza, e como a gente consegue entender quais são, né, os limites que o planeta tem para aceitar muita coisa. Né? E quando a gente entra nessa discussão do carbono, ela está muito forte, né? Ela tá muito forte porque se a gente encontrou um grande desafio agora, né, continua encontrando um grande desafio na pandemia, né, então a dificuldade do comércio global, né, assim, uma quebra no fluxo de insumos, né, então cadeias produtivas ficaram em alguns momentos paradas, né, porque elas não conseguiam, né, de alguma forma receber insumo, ou porque no fundo tudo passa pela China, né, então porque a China não estava recebendo, ou porque a China não estava enviando, ou porque outros países não estavam recebendo ou enviando ao longo desse processo. Quando a gente fala que a mudança do clima ela vai fazer essa pandemia da Covid ser uma marolinha, né, ser uma brincadeira de criança, é porque a expectativa de impacto no PIB é muito maior, né? E isso vem de um desafio muito importante. Acho que para esquentar, né, para começar a trazer uma discussão, assim, eu fiz umas anotações aqui que me ajudam a orientar um caminho, né? Então, acho que o primeiro ponto, por que a gente tem que precificar carbono? Né? Por que a gente precifica carbono e por que precificar carbono é importante para as empresas, para a turma que trabalha na tesouraria, né? Para a turma que trabalha no RI, para a turma que trabalha na captação de recursos, né? Que vai buscar novos recursos para a empresa, porque o carbono, ele... os cientistas, e aí eu vou falar sempre para você, eu sou um cientista, tá, de formação, então eu acredito muito na ciência, né? E eu confio muito, né? Porque eu sei o trabalho que dá para você publicar um artigo científico numa revista considerável. Publicar numa revista de fundo de quintal, você publica qualquer coisa. Agora, publicar na Science, na Nature, passa por um escrutínio, passa por uma revisão, né, de uma série de outros cientistas com tanto peso e renome quanto os autores. Então, eu confio bastante, né, no que a comunidade científica tem trazido para a gente. Né? E eu trago isso como um disclaimer, porque tudo que a gente vai falar, né, daqui para frente depende
né, da gente acreditar que, de fato, a gente tem um desafio pela frente. Se a gente continuar não acreditando, né, continuar numa vibe negacionista, de que a mudança do clima não é um desafio para a sociedade, cara, não faz sentido discutir precificação, mercado de carbono, nada disso. Tá? Agora, o que traz para a gente, né, a percepção de que isso, de fato, é um desafio? Né, saiu esse ano, se eu não me engano, no começo do ano, sei lá, março, alguma coisa assim, um filme na Netflix chama Rompendo Barreiras, do Johan Rockström, junto com aquele narrador de todos os programas de natureza que apareceram na história da humanidade, que está me fugindo o nome da cabeça aqui agora. O que eles falam? Esse documento, esse filme, né? Ele na verdade ele foi uma tradução para o cinema, né? Para a televisão, né? De um trabalho já feito lá pelo Johan Rockström e um grupo aí de quase 30 cientistas que buscam entender quais são os limites do planeta. Né? Então, no fundo, eles foram buscar um monte de informação, foram entender uma série de resultados que a gente encontra hoje na natureza, né? E entender por que a gente está, né? Como que a gente está e se a gente está numa boa. Na verdade, a pesquisa ela foi tentar entender até que momento o nosso planeta conseguiria absorver e ciclar alguns compostos que a gente joga, né, em grande escala para a atmosfera, né, para as águas, para os corpos d'água, e entender o quanto disso pode gerar impacto ou não. Então, separaram lá, né, 9 grandes barreiras, e uma delas é de clima, né, é de concentração de CO2 na atmosfera. E para trazer essa conversa para um dia a dia, que acho que todo mundo talvez já tenha passado, todo mundo já teve experiência, e talvez não tenha sido uma boa experiência, de entrar num carro depois de ele ter ficado o dia inteiro parado embaixo do sol. Aquele carro que você para na praia, não sei o que, a hora que você abre a porta do carro, sai aquele bafo quente, você fala, cara, esse carro está insuportável. Tal. O que proporciona, né, essa situação dentro do carro é o mesmo que a gente enxerga aqui na atmosfera do planeta. Aquilo é o efeito estufa. Então, você tem um conjunto de radiação eletromagnética entrando pelo vidro, aquilo começa a refletir lá dentro e ele não sai. Então, o papel que o vidro faz no seu carro, a gente tem aqui na atmosfera do planeta para fazer. É o mesmo papel. Tá? Então, a atmosfera, essa camada que vai até alguns quilômetros, né, de altitude, ela faz com que a gente, de alguma forma, tenha uma proteção. Senão a temperatura média do planeta seria coisa de 50 graus a menos do que a gente tem hoje. Tá? É isso que permite que a gente tenha a vida da forma como ela é conhecida aqui dentro. Então, o grande ponto é o seguinte, que da mesma forma, né, que isso protege o nosso planeta, isso protege, né, e faz com que a gente consiga viabilizar a vida aqui dentro, o excesso de concentração, né, de um conjunto de gases, que a gente chama de gases de efeito estufa, que não tem só o CO2, mas ele é o mais representativo, ele é o nosso indexador para esse processo como um todo, tudo que a gente acaba convertendo tudo, né, para CO2 equivalente. Né, então, a concentração de CO2, ela até um limite, ela viabiliza a gente ter o que a gente tem aqui. O ponto é, a gente, nesse processo de industrialização, principalmente nos últimos 200 anos, a gente começou a queimar, né, carbono estocado de alguma forma, seja por lenha, né, seja por carvão, petróleo e tudo mais, e a colocar isso na atmosfera. A hora que a gente faz isso, a gente aumenta a concentração. A hora que a gente aumenta a concentração, é como se a gente aumentasse a camada de proteção no entorno da Terra. A hora que a gente faz isso, a gente aumenta a capacidade, né, que essa atmosfera tem, e aí isso tem uma série de conceitos físicos aqui dentro, mas no fundo a gente aumenta a capacidade que essa atmosfera tem de reter calor no planeta. E a hora que a gente aumenta essa capacidade, é como se a gente estivesse colocando um cobertor na Terra. Né? Agora, se a gente vai dormir com um cobertor no frio, tá ok. Agora, se está aquele calor de 35 graus no Rio de Janeiro, aquele sol escaldante, a gente coloca um cobertor para dormir, a gente vai começar a transpirar, a gente vai, né, vai acordar molhado. É mais ou menos o que acontece com o planeta. Então, dependendo da concentração de CO2 na atmosfera, a gente consegue manter a condição de vida da forma como a gente conhece hoje. Passando de um determinado limite, né, e a gente já hoje está com a concentração de CO2 na atmosfera que é maior do que qualquer concentração de CO2 já registrada na história da humanidade. Eles fazem isso, né, a partir da coleta de amostras de gelo em camadas profundas, então eles analisam gelo a 3, 4 quilômetros de profundidade. Eles só conseguiram achar, né, essa concentração de CO2 agora. Tá? Então, o que nos mostra, né, de acordo com dados com pesquisas científicas, que a concentração de CO2 nunca foi tão grande, né, e gera essa associação com o nosso uso, principalmente de petróleo e carvão. Tá? Petróleo, carvão, gás natural, esses combustíveis fósseis que são ricos em carbono, e toda vez que você queima alguma coisa, você emite CO2. Isso acontece. Então, quando a gente vai aumentando, né, essa camada de
né, de proteção, a gente vai criando uma condição cada vez mais favorável para que a temperatura média do planeta aumente. Aí você pode falar, pô, Luiz, mas é legal, porque a gente vai transformar um monte de área que hoje é congelada em área agriculturável, né, que a gente vai poder produzir alimentos, não sei o que lá. Então, acontece, se a gente faz isso, a gente vai produzir um volume significativo de água adicional que está estocado hoje em grandes geleiras, né? Essa água ela vai descer para os oceanos, vai acabar inundando uma série de cidades costeiras, né? Essa inundação das cidades costeiras vai trazer um prejuízo importante para a sociedade, além de promover toda uma necessidade de reestruturação da nossa rede de infraestrutura, porque a gente vai ter que mudar todos os portos, vai ter que mudar todas as cidades costeiras, é como se você tivesse que reconstruir o Rio de Janeiro, né? E, de repente, quem mora no morro vai estar mais protegido do que quem mora numa parte mais baixa, por exemplo. E tem uma série de estudos que mostram, né, as projeções desse aumento do nível do mar e o impacto disso para a sociedade, né? Então, quando a gente fala o porquê de precificar o CO2, é porque a estimativa de impacto financeiro, né, de um mundo sem controle de CO2, ela é negativa frente a um mundo com controle de CO2. Na prática é isso. Então, o que os cientistas trazem para a gente, eles projetam uma série de cenários, esses cenários eles vão levar a gente para condições diferentes, cada condição vai ter um impacto socioambiental importante, né? E aí o que, né, já é consenso acadêmico hoje é que se você conseguir manter a temperatura entre 1,5 e 2 graus, e a gente já está batendo 1,5, né, 1,5 e 2 graus em relação à média histórica dos últimos, né, desde que se passou a medir, que vai dar uns quase 200 anos, se a gente consegue manter entre 1,5 e 2,5, a gente tem uma alteração das condições climáticas de forma controlada. Agora, se a gente passa muito disso e vai lá para 3, para 4 graus, a gente cria um conjunto de condições que tornam a nossa vida na Terra muito mais difícil do que ela é hoje. E por quê? Porque isso vai impactar a produção de alimentos, né? Porque toda a produção agrícola, ela depende do ciclo. A gente sabe que a gente não pode plantar uma coisa aqui, outra coisa lá. A gente sabe que, sei lá, você vai plantar morango, tem que ser no inverno, né? Você não planta morango no verão. Se você vai plantar trigo, você precisa de um clima um pouco mais frio. Se você vai plantar cana, você tem, né, uma condição específica para isso. Então, o ponto é, aquele mapa que a gente vê do Brasil, com, né, desenvolvimento de culturas agrícolas, por exemplo, ele pode mudar muito, né, em coisa de 20 ou 30 anos. Né? E aí que a gente começa a já ter algumas conexões com o mercado financeiro. Então, a necessidade da gente controlar, né, as emissões de carbono, ela foi tomando um corpo, ela foi tomando cada vez mais proporção, foi atingindo a agenda de governos, virou uma pauta da ONU. A ONU trouxe isso, né, para um ambiente de discussões e criou-se o que ele chama de conferências do clima, né, são as COPs. Então, a gente vê, todo ano tem, né, esse ano tem em Glasgow, vai ser agora, finalzinho de outubro, começo de novembro em Glasgow. E a ideia é que a gente tenha, né, mecanismos multilaterais de cooperação para que o mundo, né, junto consiga chegar, né, no horizonte que é previsto pelos cientistas, né? E o que os cientistas estão buscando aqui? Limitar o aquecimento, né, a 2 graus Celsius, não né, tipo, tendendo a chegar em 1,5. É isso que está sendo discutido. Na hora que a gente traz a precificação, ela é o mecanismo para viabilizar essa transição para uma economia que a gente chama de economia verde. Esse que é o desafio que está sendo montado. Né? Então, o carbono ele entra na história, a precificação do carbono entra na história, né, para que a gente consiga, de alguma forma, criar mecanismos justos, né, onde nações que ainda precisam se desenvolver, possam se desenvolver e tenham, de alguma forma, né, uma alavanca para fazer isso, e nações que já se desenvolveram, né, em grande parte, às custas de muito carbono emitido para a atmosfera, elas tenham também mecanismos de compensação de quem ainda precisa se desenvolver. Essa é uma questão, né? O princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, e você vai, né, ler em todo o texto que fala sobre, né, mecanismos de compensação climática e tal. Então, quando a gente traz a precificação do carbono como um grande desafio, né, é porque a hora que os cientistas eles falam, tudo bem, a Terra consegue hoje né, absorver alguma coisa, né, em torno de 8 gigatoneladas de carbono, né? 8 milhões de toneladas, alguma coisa assim. Depende muito da referência que você está usando. Esses números eles são sempre atualizados, né? Porque se descobre muita coisa. A gente já emite bastante coisa. O Ted, não vai dar para rolar, porque eu estou numa live aqui, tá? O cachorro entra no rolê, né? Pessoal, desculpa. Então, depois de muita discussão, o que a gente consegue entender hoje é que o que a gente gera, né, de CO2 na atmosfera é mais do que
o meio ambiente consegue processar. Né? E o que é esse processamento? O processamento acontece, né, principalmente nas florestas e nos oceanos. Tá? São a conversão de CO2 o Ted, desculpa, cara. Ele é muito persistente, galera. Sem A problema. conversão de CO2, né? Não sei se todo mundo lembra aquela história da fotossíntese, né? CO2 mais luz vira oxigênio e glicose para as plantas. É o que faz a fixação desse CO2 da atmosfera, né, em matéria viva, em matéria biológica. Isso pode ser estocado em floresta, pode ser estocado em solo, né, que também é um caminho importante para isso, ou de algumas outras formas. Tem um monte de gente tentando desenvolver tecnologia para isso. Né? Agora, o desafio da precificação é você achar um valor justo para o carbono, né, que os especialistas hoje, né, estimam alguma coisa entre 40 e 80 dólares a tonelada. Tá? Eles entendem que esse seria o preço que viabilizaria uma série de tecnologias que ainda são caras, né, ou inviabilizaria uma série de tecnologias poluentes para que a gente consiga chegar nessa meta, né, nesse objetivo que já foi definido pelos cientistas, né, de chegar nesses 2 graus aí de atingimento, né, de aumento da temperatura. É mais ou menos esse é o cenário que a gente tem, né? Por que a gente precisa medir carbono? É por conta disso. Se a gente não conseguir, de alguma forma, frear essa emissão, né, que só cresce, né, e que tende a ter um pico global aí perto de 2030, né, se a gente não conseguir frear esse volume, né, sempre crescente de emissões, a gente não vai chegar em 2100 como sociedade constituída da forma como a gente conhece hoje. Tá? Eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Seja porque a gente não vai conseguir produzir, né, alimento suficiente para todo mundo, seja porque a gente vai ter muita dificuldade no comércio global. Né? Por quê? Porque nesse ambiente de até 2 graus, a gente tem um agravamento, né, do que a gente chama de eventos climáticos extremos. Esse é o principal efeito observado. Né? E que são esses eventos climáticos extremos? São secas, são chuvas, são ondas de calor, ondas de frio. Né? Isso muitas vezes gera como desdobramento, né, maremotos, né, e efeitos que podem levar, né, grandes impactos para a sociedade. Né? Então, tipo, você vai ter um volume maior de chuvas concentradas em períodos menores. A gente já está vivendo um desafio aqui no Brasil. Isso não está sendo tão noticiado quanto deveria, mas a gente já teve situações de mais conforto para a geração de energia do que a gente tem agora, e foi um perereco, estava todo mundo assustado. Hoje ninguém está falando nada sobre isso. Ninguém está falando nada, exatamente. Ninguém está falando nada sobre isso. Tá? Mas o nosso cenário para geração de energia é um dos piores dos últimos 20 anos. Tá? E é um dos piores, bem pior. Tá? Então, talvez a gente tenha um acionamento de térmicas em larga escala no Brasil para conseguir manter suprimento. Legal, mas como que você vai fazer isso? Bacana, vai emitir carbono para caramba, bicho. Né? Então, na prática, é mais ou menos esse o desafio. A gente tem, né, se a gente quer continuar como sociedade, tem que chegar num teto de emissões. Esse teto de emissões, ele passa por um período onde o mundo vai precisar ser carbono neutro, né, para conseguir compensar tudo que já foi emitido, deixar meio que como se a gente deixasse o ambiente, né, se purificar, né, processar todo esse carbono que já está na atmosfera, e com isso, Ted! E com isso deixar a gente, em algum tempo, conseguir voltar, né, a ter um volume de emissões que permaneça. Então, no fundo, a gente tem que controlar o impacto que a gente já fez. Tá? Eu acho que esse é um ponto importante. Agora, a discussão é como isso vai acontecendo. Né? Como que isso acontece no dia a dia? Né? De que forma isso tem virado? E como isso está chegando para todo mundo. Né? Acho que o primeiro grande movimento para isso, né, foi o protocolo de Kyoto. Acho que o protocolo de Kyoto muita gente ouviu falar, talvez muitos de vocês tenham passado, tenham lidado com isso. O protocolo de Kyoto, ele previa, né, um conjunto de metas para, tipo, sai Ted! Ele previa um conjunto de metas, né, para alguns países. Então, a Europa lá criou um mercado de carbono para eles, né, construiu um processo, né, de distribuição de licenças de emissão. Então, cada unidade tinha um tanto de carbono que ele poderia emitir, cada país. Esse país distribuía isso para suas unidades de produção. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né, mais para frente. E aí todo mundo processava e tal. Então, se eu precisasse produzir mais, eu tinha que comprar licença de alguém. Né? Se eu produzisse menos, né, eu poderia vender licenças. Né? E gerou, em alguns casos, um cenário muito parecido com o que a gente teve aqui, né, no Brasil há, sei lá, alguns anos, quando a gente teve uma crise hídrica, sei lá, uns 5, 6 anos para trás,
onde muitas empresas fecharam as portas, pararam de produzir e venderam energia no mercado livre porque valia mais a pena. Financeiramente gerava mais resultado para as organizações. Né? Isso também aconteceu lá. Tá? Então, o protocolo de Kyoto, ele foi esse primeiro mecanismo, ele criou um modelo ali né, de compensação, né, que a gente chamava de mecanismo de desenvolvimento limpo. Né, o MDL, ele basicamente ele passava por um conceito de adicionalidade, então ele era um mecanismo que viabilizava que você desenvolvesse projetos, né, verdes, sustentáveis. Então, no fundo, se você precisava construir 500 mega de energia, então tudo bem, a gente põe uma térmica lá, vai custar 1 bi e vida que segue. Né? Agora, falou, bom, tudo bem, mas vai custar 1 bi, eu, né, como investidor, eu consigo colocar uma usina aqui, vai custar 1,3 bi, ou 1,5. Só que eu vou precisar desses 500 milhões, né, de alguma forma. E aí você desenvolvia todo um projeto, justificava uma diferença de tecnologia. Então, em vez de construir uma térmica, eu vou colocar uma térmica a gás natural, que emitia menos por energia gerada, ou vou colocar aqui um conjunto de pequenas centrais hidrelétricas, vou colocar uma eólica, alguma coisa assim. Né? Então, você fala assim, ó, o meu custo de operação, meu custo de implantação de operação, ele vai ser mais caro por um determinado período de tempo. Em compensação, eu vou deixar de emitir, porque eu não estou colocando uma térmica, tantas milhões de toneladas de carbono. Né? E para isso você tinha que fazer todo um ritual, registrar o projeto na ONU, tinha toda né, uma governança para isso. Então você tinha licenças, né? Você vendia créditos de carbono. Tá? Esses créditos de carbono eles poderiam ser usados por né, em alguns países, né, que tinham o mercado para compensar. Então vamos supor, eu tinha que, sei lá, eu tinha um teto de emissão de 1.000 toneladas, eu precisava de mais 100, eu comprava 100 toneladas em crédito, né, e apresentava aquilo ali como uma licença para emissão adicional. Então, assim, ó, eu estou emitindo mais aqui, mas eu compensei lá, então, né, como o desafio é global, né, no desafio global está todo mundo ok. Isso serviu, né, para alavancar desenvolvimento em muitos países. O Brasil se, né, aproveitou muito disso, a China se aproveitou, cara, muito disso, né, a África do Sul, né, aproveitou, Índia e tal. Agora, esse mecanismo ele durou por um tempo, né, e ele foi atualizado no Acordo de Paris. O Acordo de Paris agora, 2016, o que ele traz aqui, né? O Acordo de Paris ele traz lá de novo, né, uma revisão desse caminho. E a hora que ele chega, né, numa parte importante, que são as contribuições nacionais determinadas. No fundo, é como se cada país falasse assim, ó, peraí, eu aqui, né, vou chegar em... Cada país apresentou a sua contribuição, né, trouxe a sua meta de redução de emissões. Né? Então, por que as empresas de alguns países têm meta, não sei o quê? Porque o país, né, uma nação falou, cara, aqui, né, no país XPTO, a gente vai emitir tantas toneladas, vai reduzir em tantas toneladas até o ano X. Né? E na hora que eles fizeram isso, eles começam a criar mecanismos para regulação dos seus compromissos. Né? Então, o Brasil, como é um grande emissor, né, de carbono, principalmente, né, sei lá, acho que 65% das emissões do país, né, dependendo do ano, da forma de quantificação, mas é seguramente perto de 2/3 disso. Tá? Eu não quero trazer muita precisão para números aqui, tá, galera? Porque vocês vão encontrar essa informação com alguma variabilidade dependendo da fonte. Tá? Mas cerca de 2/3 das emissões do Brasil hoje, elas estão associadas à mudança no uso do solo, né, e a agronegócio, tá? A agropecuária de uma forma mais ampla. Né? E se a gente tivesse que olhar dois principais blocos, então, na agropecuária, metabolismo de ruminantes, né? Arroto e pum de boi, basicamente é isso, que emite CH4, que é o metano, e o metano ele é 20, 21, 22, 23, 24 vezes mais potente que o CO2. Então, ele fica muito mais tempo. Né? Então, 1 quilo de metano equivale a 24 quilos de CO2, aproximadamente. Né? E uma outra vertente importante aí é o desflorestamento. Né? Então, quando a gente fala da mudança do uso do solo, a gente está basicamente usando, né, um eufemismo para falar de desmatamento ilegal. Tá? É basicamente esse conceito. Então, quando a gente olha para isso, os compromissos brasileiros, durante muito tempo, eles foram muito focados em redução do desmatamento ilegal. Né? Independentemente da ideologia política, né? Isso foi acontecendo, né, de 2008, 2009 para frente, com uma velocidade bastante importante, e agora, né, nos últimos anos, ele tem aumentado significativamente, tá? E tem muito a ver com a política nacional. Né? É inegável essa correlação, independentemente de se você gosta do azul ou do vermelho. Tá? Eu acho que esse é um ponto importante. Então, quando a gente entende que essa contribuição de cada país ela é fundamental, né, para esse desafio climático, por quê? Porque ela vai virar regra, ela vai virar lei, ela vai virar meta e vai virar teto para todo mundo. Né? Então, mais ou menos, como que se distribuem, né, essas licenças de emissão e como isso vai bater na porta das empresas amanhã ou depois?
Geralmente, então, a empresa ela apresenta um compromisso, é como se você falou assim, eu vou emagrecer 10 quilos em um mês. Bacana, como é que você vai emagrecer 10 quilos em um mês? Bom, eu espero, né, perder 5 quilos por meio da alteração da minha dieta, então eu vou comer coisas diferentes, essa é uma promessa, é um compromisso, e o outro compromisso eu vou perder os outros 5 quilos correndo, eu vou correr todos os dias. Né? Então, você tem dois caminhos. Então, assim, eu perco 5 quilos aqui, perco 5 quilos ali, chegando lá na frente, eu tenho os 10 quilos prometidos. Né? Os países, eles fazem isso. Não adianta um país falar assim, é o seguinte, a gente vai reduzir as emissões tirando copos plásticos da rua e dando um copo, uma caneca reciclável para cada um. Cara, isso não vai mudar em nada, né, o resultado final. Agora, ela começa a pressionar. Então, num país como o Brasil, por exemplo, combater o desmatamento, né, principalmente o desmatamento ilegal, é um compromisso forte de redução de emissões. Então, você foca ali. Quando você olha para as indústrias, você faz uma análise por setor. Então, cara, o que emite para caramba? Cara, óleo e gás emite para caramba. Cimento é emissão de CO2 intrínseca ao processo. O cimento, basicamente, você separa o carbonato de cálcio, é CaCO3, tá? Em CaO e CO2. É basicamente esse o processo de cimento. Na hora que você taca fogo lá dentro, você usa energia para caramba, né? Você vai fazer, basicamente, uma separação desses dois compostos. O CO2, ele voa, ele é gás, ele sai voando. Né? Então, toda a produção de cimento mundial é um grande ofensor climático. Né? Então, a hora que você pega esses principais setores e fala, bom, tudo bem. Então, se hoje eu emito, sei lá, 10, né, nesse setor, lá na frente, meu compromisso fala que eu tenho que reduzir em 50%, lá na frente eu tenho que chegar em 5. Para eu chegar nessas 5, né, sei lá, vamos, né, por exercício aqui, vamos pensar em 5 toneladas de emissão de carbono. Para eu chegar nesses 5 lá na frente, a gente tem que passar 10 esse ano, o ano que vem 9, o outro ano 8, o outro ano 7 e tal. E você começa a apertar essas organizações, né, limitando a emissão. E essa limitação da emissão, na prática, se você não tem uma mudança de tecnologia, é uma limitação de produção. Né? Ou você vai depender de uma limitação, né, de um avanço, de um investimento em tecnologia para conseguir ter uma produção melhor com menor emissão. Mas então, você vai ganhar eficiência. A hora que você ganha eficiência, você consegue produzir mais, mas você teve um custo de entrada. Essa é uma decisão que todo mundo vai ter em algum momento. Tá? E aí, essa questão é a questão do custo de entrada, né? Quer dizer, ou você terá necessariamente que reduzir a produção, porque obviamente, em valor quantitativo, você vai reduzir a emissão de CO2, isso é um fato, né? Você produzir a 10, vai produzir 9, vai produzir 8, você reduz a emissão, ou então você tem que investir em alguma tecnologia que faça com que eu consiga produzir mais emitindo menos. Só que o problema é o seguinte, essas tecnologias, né, tem muito P&D, é um gasto absurdo para você gerar esse tipo de tecnologia, né, Luiz? De uma forma geral, né? Ou você importa. Né? E aí é o grande desafio, né, Lu? Porque é o seguinte, cara, eu de fato, né, e aqui eu estou trazendo meu papel, cara, eu sou um cara da ciência, eu acredito de fato que a gente tem um grande desafio, a gente tem que resolver, né? Agora, você tem uma veia, né, de gente que questiona a urgência que é colocada para o tema, porque os mesmos países que estão provocando o avanço da agenda, né, são os países que já emitiram carbono para caramba ao longo do seu processo de industrialização, e hoje, né, são super avançados em tecnologia e estão empurrando a tecnologia para cá. Né? Então, assim, um argumento que foi usado durante muito tempo pela turma dos negacionistas foi, cara, isso é coisa de alemão que, já emitiu para caramba, acabou com todas as florestas de lá, agora está querendo vender tecnologia para todo mundo. Né? É coisa de japonês, é coisa de americano e tal. Agora, quando você para olhar os dados, né, não tem, né, assim, cara, você tem que não querer muito enxergar que, de fato, a gente está numa situação muito sensível. Tá? E, de fato, você tem um desafio. Agora, nada impede que você desenvolva essa tecnologia no Brasil. Nada impede que você crie, né, um arcabouço tecnológico aqui que você viabilize esse avanço necessário. Né? Eu acho que o grande desafio, cara, que a gente tem aqui é entender de que forma a gente vai fazer essa transição para uma economia, né, mais sustentável. Porque que essa transição ela vai existir, né, é inegável. É inegável. Cara, porque o movimento global está todo apontado para lá. Né? Cara, a China anunciou hoje, de ontem para hoje, o lançamento de do maior mercado de carbono do mundo. Cara, são mais de 2.200, né, empresas tipo, sendo gerenciadas ali, metade das emissões da China. Né? Foram só as 2.200 maiores.
né, cerca de metade das emissões da China ali estão sendo colocadas ali nesse, né, nesse primeiro mercado, e é o maior exercício de mercado de carbono do mundo, né, e eles vêm de um exercício anterior que foi testar o modelo, né, cara, eles pegaram, pô, a China é grande pro caramba, né, cara, tamanho do Brasil, cara, né, eles têm uma série de regiões, então, ó, nessa região a gente vai testar um mecanismo de taxação, nessa outra região aqui a gente vai testar um mecanismo de mercado de carbono, né, e aí nessa daqui vai ser um misto, mais para taxação, até um tanto, a partir disso é carbono, mercado, no outro vai ser, começa no mercado, a partir disso é taxação. Eles fizeram um baita num balão de ensaio ali, chegaram a uma série de conclusões, né, eles tinham lá 30 regiões analisadas, chegaram a uma série de conclusões, a partir dessas conclusões eles fizeram um modelo dele, né, que é o modelo que aplica para eles, e é diferente do que vai ser no Brasil, nos Estados Unidos, né, do que é na Europa hoje e tal, né, e tem o desafio, cara, no fundo, acho que é o peso da mão, sabe, Lobo? Acho que o grande desafio que todo mundo vai ter, né, todas as nações elas vão precisar enfrentar, é o peso da mão. Tá? O que os especialistas trazem para a gente é que, num contexto global, entre 40 e 80 dólares por tonelada de carbono levaria a gente para o caminho que a gente precisa chegar. Cara, entre 40 e 80 dólares a tonelada, em reais, é um tanto quanto bastante. Né? Pra vocês terem uma ideia, hoje, tá, um crédito de carbono no Brasil, no mercado voluntário, que é diferente desse regulado, e vou falar um pouquinho sobre isso, né, ele está sendo comercializado perto de R$30. R$30 dá 6 dólares. Tá? Fazendo conta sem muita precisão aqui. Tá? Então, acho que o desafio aqui, né, para todo mundo que olha para isso a partir de uma perspectiva financeira, né, tá todo mundo que fala, eu vou ganhar, eu vou perder dinheiro no mercado de carbono. Cara, acho que até chegar no mercado de carbono, tem muita oportunidade, mas muita oportunidade antes. Né? Quer entender se o meu investimento em tecnologia ele pode, né, ele vai ser mais bem aproveitado agora ou no futuro, né? Em que lado da mesa que eu quero estar, eu quero ser um comprador ou um vendedor de carbono, porque isso pode influenciar né, a decisão do seu modelo de operação, cara. Né? Ou quanto eu quero investir em P&D hoje, né, para gerar conhecimento, a partir disso, né, conseguir ganhar esse desenvolvimento tecnológico. Acho que tem muita coisa que Luiz, precisa ser deixa eu falar aqui. É o seguinte, o Ilan trabalhou comigo e tudo, é analista e tal. É o seguinte, vocês imaginam o seguinte, né, 40, 80 dólares, é o seguinte, se eu investir numa tecnologia para limpar para descarbonizar a minha atividade, entendeu? Esse seria o teto, né? Seria o capex por tonelada, né? Se eu vou diminuir, vou descarbonizar em tanto, esse seria o limite do capex. Acima disso, não faz sentido eu fazer esse investimento. É melhor, no curto prazo, você comprar o crédito de carbono. Entendeu? O que o Luiz está dizendo é o seguinte: a gente ainda tem um espaço enorme para fazer capex de descarbonização aqui, até chegar no que seria um preço de carbono. Ou seja, esse preço de carbono é o preço para financiar, não é isso, Luiz? O investimento Exato. Na descarbonização. Entendeu? Isso por isso que eu pedi para o Luiz fazer. Para a gente, né? O nego ainda não entendeu essa questão da precificação interna de carbono, porque é você achar um nível de capex por CO2, né, que você gastaria para descarbonizar, se isso faz sentido ou se isso não faz sentido. Né? O que o Luiz está colocando é que o Brasil ainda tem muito espaço para fazer muito P&D, gastar muito dinheiro até chegar no nível de mercado. É isso, Luiz? Cara, na prática, Lugo, é exatamente isso, cara. Assim, se a gente vai... Não acredito que a gente chegue, né, no exercício de mercado no carbono no Brasil, que eu acredito que deve acontecer, eu acho que, né, mas isso não é uma decisão técnica, é uma decisão política, né? Por quê? Porque você vai ter um jogo de interesses aí por trás influenciando essa decisão, né? Porque todo mundo já fez um monte de estudos. CNI, CNAgro, todas essas CNs aí já fizeram estudos para entender o que afeta mais a rentabilidade do setor, né? E a hora que você traz, né, esse conjunto de estudos, isso vai para o ambiente político, cara. A gente sabe que é assim que vai funcionar, né? Quem conseguir, de alguma forma, demonstrar melhor, né, os ganhos e as perdas, talvez tenha mais voz para influenciar esse caminho. Tá? Independentemente de ser uma taxação, né, ou de ser um mercado de carbono, o preço ele vai chegar. Tá? A diferença é que quando você olha para a taxação, você tem um preço definido. Né? E aí o que limita
a tua produção é a tua capacidade de pagamento daquele preço. Né? Então, falou assim, quanto que custa? R$50 a tonelada de carbono, bacana. Emitir 100 toneladas, chega no final do mês, emito a guia e pago o imposto. É simples desse jeito. Tá? E aí, em tese, você não tem um limite de emissões. Né? O desafio, né, científico colocado aí, cara, em tese, enquanto estiver valendo a pena, cara, liga a máquina e faz girar. Entendeu? O desafio, né, é que quando você trabalha com um mecanismo de taxação de carbono, esse valor ele tem que ser adequado o suficiente para não inviabilizar a competitividade das organizações, senão você fecha todo mundo, você acaba com o teu país, você acaba com a indústria ali. Né? Ao mesmo tempo, cara, ele não pode ser fofinho, né, para falar, não, tem um preço de carbono aqui, 10 centavos de dólar por tonelada. Cara, bicho, né, você vai trazer tudo quanto é desgraça emissora para o Brasil. Você sabe o que é que eu já pensei, assim, vou ser um pouco arrogante aqui, podia ser alguma coisa para emissão líquida, né? Quer dizer, você emitiu lá liquidamente, né? Você tem algum projeto de captura e tal, mas você emitiu liquidamente tanto e você vai pagar tantos dólares por aquele valor. Isso poderia ser decrescente, Luiz, à medida em que o cara vai reduzindo a emissão líquida, entendeu? Eu não sei, mas assim, eu acho que no Brasil não existe melhor indutor de mudança do que uma tributação, entendeu? Eu acho que a legislação, assim, a regulação, ela é eficiente também, mas as pessoas acabam sempre arrumando uma maneira de burlar a regulação, entendeu? E a Receita Federal ninguém burla. É esse que é o problema. Então, todo mundo aqui, ninguém Há aqui tem... controvérsias também. Não, porque você não consegue nesse caso, Regiane, você não tem compensação. Você vai chegar lá e vai ser o seguinte, como o Luiz falou, você emitiu 100 mil toneladas, vai pagar 50 dólares por tonelada e acabou. Você não vai usar isso para compensar no teu ICMS ou em alguma outra coisa. Então não tem planejamento fiscal, entendeu? É uma tributação direta, né, ou indireta, sobre o preço. É um custo, na verdade. É um né? custo, aí Aí você vai ter transforma isso num custo. ali. E aí Sim. você iguala esse custo. É um custo de produção ali que você vai colocar. A conta é você saber o quanto, né, na verdade, mas enquanto for viável, penso assim, você fazer investimentos para tornar a sua produção mais eficiente, menos carbono intensivo, você ganha melhores condições de... Você paga menos imposto, né, Regiane? Você vai... do teu produto, né? É isso que eu acho. Mas aí você chega nesse tem um ponto de outro equilíbrio. detalhe aí, desculpa. Ponto de equilíbrio, Um minuto, fala, Valdir. Então, hoje eu saio na The Economist, aqui a Europa está pensando em taxar importação baseado em produção de carbono. Não está pensando não, então, já vai anunciou. Também... Exatamente. Chegando que então, vem. talvez aí venha outra forma de você também pressionar. Não adianta você fazer uma taxa aqui, você vai ter que pagar uma sobretaxa lá fora. Então, Valdir, mas isso é um mecanismo de compensação, cara. Né? Seria assim, ó, tenta entender esse desafio de uma forma assim, o mundo inteiro está pressionado pela questão do carbono. Né? Os europeus, eles estão na frente. Cara, inegável, indiscutível, os caras estão na frente. Eles começaram a discutir isso um pouco antes, né? E tem toda uma questão de responsabilidade histórica também, né? Porque, cara, são civilizações, são sociedades, né? Tipo, extremamente desenvolvidas, né? Puta, Noruega, Dinamarca, esses caras são foda, cara. Mas os caras tiraram petróleo pra caramba do subsolo. Jogaram carbono pra caramba na atmosfera. Agora vem falar que a gente não pode fazer? Peraí, vamos negociar esse troço aqui, cara. Né? Então, todos esses mecanismos de compensação, eles passam por essa discussão. Tá? Então, não adianta falar assim, não, é o seguinte, ó, quem foi, quem não foi, não vai mais. Não, peraí, amigão. Pô, tem um pré-sal aqui embaixo, não posso usar? Né? Peraí que eu tenho esse negócio aqui. Né? Então, vamos negociar esse ponto. Então, o desafio é o seguinte, cara, eu conseguir, né, elevar o padrão produtivo. Isso é estratégia de um monte de empresa no mundo inteiro, tá? Cara, você faz a régua subir, pô, vai custar um dinheiro, vai, mas, cara, só eu posso pagar por isso. Fiz a régua subir, estou nadando de braçada sozinho, olho para o lado, não tem ninguém comigo, tá? E é o que a União Europeia está fazendo, de alguma forma, né, ela está influenciando muito. Obviamente, o compromisso climático, cara, ele é obrigatório. Tá? Valdir, eu não discuto esse ponto, cara. Eu não discuto esse ponto, por quê? Porque o negacionismo deixou 15 anos de agenda parada, tá? Então, você tem 5% da comunidade científica, cara, ou até menos,
que, pô, veja bem, não acredito muito, não sei o que lá. Esses caras têm metade do espaço na mídia, que para mim, cara, é uma disparidade, cara, não dá para dar tanta atenção, entendeu? Então você tem, cara, todo mundo falando, ó, o negócio tá para lá, cara. Você tem dois caras falando, não, é ali. E aí você abre o jornal, tem uma coluna de cada um, cara, não dá pra você dar o mesmo espaço para essas coisas, cara. Porque você cria uma percepção, uma falsa percepção, de que são dois grupos que se equivalem, são equiparáveis. Não são. Tá? Registro, não são. Mais de 95% da comunidade acadêmica olha e fala, cara, isso foi a gente que fez. Tá? Então, trazendo isso, né, a valor presente, cara, a gente tem que resolver esse problema. A gente criou. Tá? A gente criou, a gente tem que resolver. Como que a gente resolve isso? Cara, zerando as emissões. O que a Europa faz, né, nesse primeiro momento, é dar um primeiro passo. Falou, aqui a gente está fazendo a nossa lição de casa. A hora que eu faço a minha lição de casa, né, eu crio um ambiente. Só que você cria esse ambiente, você vai colocar uma taxa para a tua empresa, você vai colocar uma limitação, de alguma forma, que só ela tem, cara. Você entende? Você falou assim, então tudo bem, ó, aqui, quem produz aqui na Alemanha, na Bulgária, qualquer lugar da União Europeia ali, vai falar, cara, aqui vai pagar tipo 40 euros por tonelada de carbono. Hoje o preço está 50 e lá vai fumo. Né? 50 euros de tonelada de carbono. Pô, peraí, esse cara vai ter um custo de produção, né? Tipo, para cada tonelada emitida, ele vai pagar tipo, coisa de, hoje, sei lá, 350 reais. Né? Cara, que a gente não paga. Então, o meu produto, ele vai sair, eles estão fazendo perspectiva lá do aço, né, 3 dólares por tonelada de aço, mais barato. Né? Desculpa, 3 dólares por quilo de aço. Cara, isso vai gerar para a indústria local um despreparo. E aí, o que ele fala? Então, tudo bem, se eu estou criando esse problema para cá, né, eu vou criar uma... Tem muita gente que trava e fala, puta, isso é protecionismo, a OMC devia intervir. Cara, mas assim, tipo, é uma questão que, para mim, tá? Luiz, pessoa física aqui, no meu CPF falando, cara, ela é muito maior do que o desafio de protecionismo regional. Tá? Porque, e o cara já fez o CAPEX antes para chegar nesse nível, né? O cara já fez o investimento anterior, nos últimos 10, 15 anos, para que ele chegasse numa redução de carbono, ou chegasse no mercado indeterminado, produzindo menos carbono numa siderúrgica europeia do que produz numa siderúrgica brasileira. Então, tem o processo, Valdir, da compensação também, entendeu? Das empresas. Eu não vejo isso como protecionismo, o Luiz, porque olha que eu sou um liberal total, né? Mas eu não vejo como protecionismo, eu vejo como você igualar o CAPEX, entendeu? Igualar o custo do investimento que foi feito numa tecnologia que né, toda tecnologia nova tem um custo maior, né? É isso que é sempre assim, você ganha escala com a tecnologia, ela vai ficando mais barata. Então, assim, tem uma tecnologia anterior que custou caro, os caras fizeram por opção, e agora vai chegar gente lá com uma tecnologia ainda antiga, mas tem um custo de produção menor, para vender um produto similar, entendeu? Eu acho que faz sentido, tá, o Valdir? Sim. Não vejo isso como protecionismo, entendeu? Sim. Apesar da discussão ter sido essa na revista, né? Até que ponto isso não pode se transformar em protecionismo, né? Como se equipara as coisas. Então, mas Valdir, qual que é o desafio que você tem nisso? Cara, imagina o seguinte, os caras colocam, porque isso vira custo de operação local, né? Então, uma empresa que está em Portugal, cara, que é um país que é desse tamanico assim, né? O cara falou, tudo bem, quer saber, cara, desmonta aqui e monta em, sei lá, no Marrocos. Tá do lado, o cara pega um barco, meia hora tá lá, entendeu? Fala, cara, põe no Marrocos, a gente manda trazer para cá de navio e vai ficar mais barato. Cara, como mecanismo global de compensação de emissões, cara, defeito zero. Ah, pô, em Portugal a gente recebeu um monte. Fala, bacana, reduziu um monte, mas colocou isso daqui lá no Marrocos, que, cara, que vamos combinar, né, Portugal e Marrocos é um tirinho, tá do lado do outro, mas você ainda vai ter todo o custo, né, e toda a emissão logística associada. Então, você até piora o cenário, porque no fundo você vai fazer só aquela produção que estava ali, que pelo menos andava pouco para chegar até você. Cara, tem que entrar num navio, né, cruzar o oceano, passar num monte de lugar, gerar um monte de recolhimento para chegar lá como resultado ambiental zero, entendeu? Mas o grande desafio que a gente tem, cara, no fundo, vai ser conseguir formar um mercado global de comércio de emissões. Esse que é o grande desafio. Porque, cara, por que hoje a gente está meio, né, o Brasil está meio assim? E, cara, o Brasil está super perdido nesse contexto. Tá? A gente teve o Brasil foi muito protagonista nas discussões ambientais durante muito tempo.
né? E aqui, cara, faço uma reverência à ministra Isabela Teixeira, que foi, cara, uma monstra nesse processo. Ela, pessoalmente, liderou uma agenda que foi, assim, a mudança de posicionamento, um corpo técnico extremamente qualificado, né, que existiu durante muito tempo no Ministério da Ciência e Tecnologia, no Ministério do Meio Ambiente, liderado por ela ali. Cara, isso gerou, né, uma ruptura, né? Cara, hoje, quando tipo, todo mundo fala, pô, o Brasil é pária mundial nas questões. Cara, porque a gente não tem representatividade, a gente não sabe nem o que a gente está discutindo lá. A gente não consegue capturar um monte de oportunidade que tem, né? Cara, para um país, tá, que tem a maior cobertura florestal do planeta, né, em floresta tropical ali, que tem um ativo como a Amazônia, né, com uma capacidade de estoque de carbono, né, cara, que é impressionante. Não sei se vocês viram, a Amazônia hoje ela já emite mais do que ela absorve de carbono, tá? Saiu hoje também. Me responde uma coisa aqui, assim, eu sempre tive curiosidade, né? Quer dizer, tudo bem, agora ela não tem mais captura líquida, né? Mas, como você acabou de falar, mas, pô, se nego pagasse para a gente, se o que a gente capta, que é aquela história do passado e do futuro, né? Se pagassem como crédito de carbono, Regina, tudo que a gente captura na Amazônia, a gente está no país rico, né? Então, cara, mas se ninguém falar, cara, assim, talvez, arrisco a dizer, cara, com medo danado de me arrepender dessa fala agora, cara, talvez a única frase proferida pelo antigo ministro Ricardo Salles, que faça algum sentido, né, no tempo que ele permaneceu no governo, foi falar, cara, a gente precisa de financiamento para viabilizar a sustentabilidade na Amazônia. Tá? Ele falou, cara, vocês têm que me dar dinheiro para eu conseguir garantir tudo isso que eu estou fazendo aqui. É que ninguém no mundo vai dar dinheiro enquanto a gente não demonstrar efeitos práticos. Eu Claro. não quero entrar nessa discussão aqui, né? Agora, o ponto, cara, é que a gente precisa, né, e acho que para garantir a fungibilidade, para garantir a conexão entre todos os mercados, o mundo precisaria seguir o mesmo, a gente precisaria como se tivesse uma ISO X1000 para emissão de carbono. A gente tem uma ISO específica para inventário de carbono, né? Mas para a gente, por quê, cara? Porque um hectare de floresta no Brasil, ele acumula um tanto de carbono diferente e num prazo diferente de um hectare de floresta na Dinamarca, por exemplo, ou na tundra da Rússia. Esse é outro ponto ainda, pois é. Tudo se Você fala. entendeu? Entendi. É tudo diferente, e no gente. próprio Brasil, aqui, o Luiz, assim, falando sobre inventário, né? Uhum. Você também não consegue comparar os inventários das empresas em si, né? Porque, na verdade, assim, qual a minha percepção, né? Por exemplo, mas eu fui auditada, né? Esse ano, então tá tudo certo com o meu inventário. Mas eu, enquanto empresa, na verdade, assim, mas eu tenho lá, escopo 1, 2 e 3. Mas o que eu coloco, às vezes, no 3, eu não coloco tudo. Mas eu sou transparente, eu escrevo, eu coloco viagem, coloco não sei o quê, mas eu não coloco transporte de funcionário, não, entendeu? Não faço não sei o quê. Quem está de fora que vê o número cheio pode achar, né, quando compara, né, mas o número puro não vê, às vezes, o que está por trás, né? Igual a cadeia toda não está. Acho isso ainda muito, né? Quando Deixa eu comentar aqui o seguinte, tem questão de escopo 1, 2 e 3, quer dizer, a questão de escopo 1 é petróleo, é energia elétrica, é o pessoal mais intensivo mesmo o escopo 2 eu não lembro mais, o escopo 3 é basicamente serviço, não é isso? Então é o seguinte, quando você faz o inventário, você diz o quanto que você captura em cada escopo e você tem um inventário da companhia, né? Então, assim, como se fosse uma companhia, né? Então, eu emito liquidamente, por exemplo, por quê? Porque eu posso financiar um projeto que faz captura de carbono, por exemplo. Então, isso aí entra, né, na minha contabilidade, né, Valdir? Entra na minha contabilidade, no seu balanço, exatamente. É como se fosse um balanço, né, de investimento, de passivo e ativo, e você tem a tua emissão líquida, né? Então, assim, essa questão do inventário é fundamental para saber o impacto financeiro que você teria com uma precificação, né, Luiz? Com uma precificação, não, com uma taxação, e o quanto custaria para você fazer o CAPEX para zerar essa emissão líquida. É isso, né? Cara, tem muita organização trabalhando o que eles chamam de preço interno de carbono, ou preço Exatamente. som e tal.
né, que seria mais ou menos isso. Ele traz para valor presente, né, no cálculo de todos os investimentos futuros, cara, quanto é que seria? Então, tipo, né, eu vou voltar aqui, eu vou construir uma estrada, vou construir uma fábrica nova. Essa fábrica nova precisa de sei lá, de uma máquina, de uma caldeira X. Essa caldeira, né, abastecida a combustível 1 ou combustível 2, quanto que ele custa? Ah, combustível 1 custa tanto, combustível 2 custa tanto. Quanto que ele emite de carbono, qual que é a diferença de cada um, né? E aí, assim, tipo, eu vou botar na conta, né, o meu preço de carbono. Então, se eu vou pagar R$1 a tonelada de carbono, né, o preço de uma já não fica tão diferente da outra. Se eu colocar 2, então é como se você fizesse uma avaliação de custo total, né? Então você traz para hoje uma decisão que vai se perpetuar aí, né, na sua organização. Mas na hora que você traz isso para hoje, você consegue enxergar, cara, um horizonte mais completo. Porque se você vai no preço, o que a gente vê, assim, o que é mais fácil, tá? A energia é muito fácil de ver isso. Cara, o que é mais barato? Cara, o mais barato, você ligar um gerador, pega um motor aí de qualquer coisa e põe para gerar energia. Vai consumir gasolina, óleo diesel, óleo pesado, qualquer coisa. Bicho, isso é o mais barato que tem. Entendeu? Por quê? Porque você não está considerando na tua conta a externalidade daquele processo, que no caso é a emissão de CO2. Né? E a externalidade, cara, ela chama-se externalidade justamente porque ela não é programada. Né? Porque assim, é uma coisa que acontece, cara, eu fiz isso daqui e deu como efeito, né, emitir CO2. Ninguém planeja emitir CO2. Né? Agora, você usa um processo. Agora, sabendo que né, isso acontece, que isso é intrínseco ao processo, que isso é danoso para a sociedade como um todo, como que eu consigo, né, viabilizar com que aquele cara que precisa de um X de energia não coloque uma caldeira ali, né, a óleo, né? Pô, não sei, putz, se o cara colocar gás natural, vai emitir, ainda vai emitir, mas vai emitir, tipo, 1/3 do que ele emite a óleo. Pô, qual que é a diferença de preço? A diferença de preço e tal. Você começa a fazer as contas, e no fundo, gente, para a galera que gosta de Excel, cara, é uma puta brincadeira. Você começa. Porque tudo isso, cara, hoje é estimativa, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Hoje é estimativa. Então, eu estimo isso daí com 10, 20, 30, 40, 50, 100, até chegar nesses $80 a tonelada. E aí eu vou ter um momento onde essa conta se faz, né, se torna favorável para tecnologia mais eficiente, para tecnologia renovável, né, eu vou criando esse caminho, tá? E para mim, gente, né, olhando hoje, cara, e eu suporto, né, eu suporto uma asset nessa discussão, a gente conversa muito sobre isso, cara, eu acho que o analista de investimentos, né, ou qualquer pessoa que trabalha, o analista de investimentos, ele tem que começar a olhar para isso por princípio, cara. Porque se ele vai investir numa organização que em 5 ou 10 anos, cara, pode ter 20, 30%, né, do seu faturamento ou da sua receita, né, transformado em pagamento de imposto de carbono, por exemplo, cara, o que ele desenhou como case, cara, morreu amanhã cedo. No dia que alguém assina, falou, decreto aqui, temos um mercado de carbono, temos uma taxa de carbono, compra-se, bicho, o cara perdeu tudo que ele colocou, bicho. Não tem como voltar atrás. Você entendeu? E dessa Pior vez, ainda não, com a dívida. tem companhias que vão ser o oposto, né? Que vão emergir, que hoje tem nos seus balanços, gente, esses créditos de carbono a zero, qualquer coisa, e que de repente esse crédito de carbono vai ter um valor, vai ter o efeito oposto, né, Luiz? Que o cara vai comprar o crédito de carbono. Então assim, tem tanto a questão da companhia que vai ter uma perda gigante, como tem outras que vão ter ganhos imediatos também. Tem os dois efeitos, concorda? Cara, e tem um ponto, Lobo, acho que você está trazendo. Eu não podia deixar de tocar num assunto que eu acho que é muito importante, que a galera faz uma confusão danada, cara, que é o mercado de carbono voluntário e o regulado. Tá? Pô, mas hoje no Brasil tem mercado de carbono, né? Se eu quiser, eu compro crédito de carbono. Sim, você consegue. A gente tem um mercado de carbono aqui, mas é um mercado de carbono que a gente denomina voluntário. Eu não tenho nenhuma obrigação legal, não tenho nenhuma lei, nenhuma regra, nenhum impedimento que me obrigue a fazer isso. Tá? E você tem um monte de iniciativa. Cara, tem uma galera que está pensando isso daí. Pô, tem uma galera, não sei se vocês conhecem a Moz. A Moz é um broker de carbono. Você entra lá no site, moz.earth. Você entra lá no site, se cadastra, falou, eu quero comprar crédito de carbono. Quanto que custa? Sei lá, R$30, tudo bem. Você vai lá, faz um depósito, igual uma corretora. Você põe lá, em vez de comprar ação, você compra crédito de carbono. Fica isso daí no bolso. Amanhã, esse crédito que você tem, né, ele é lastreado, tem registro, tudo isso acontece, tá? Como uma CETIP, uma coisa assim. Né? Você fala, bom, tudo bem, quando você é uma empresa e fala, cara, eu quero compensar minhas emissões, você fala, então, o crédito 001 foi usado. Ele vai continuar falando assim, o crédito 01 do Luiz foi utilizado, fica tudo registrado.
Então, fala de onde que veio esse crédito, qual foi o projeto que gerou esse crédito, não sei o que lá e tal, né? E que ele foi compensado, né? Tem lá e tal. Com o tempo, você vai comprando e vai dando baixa naquilo ali, entendeu? E você fica com o seu processo todo zerado. Agora, a gente não tem no Brasil hoje um mercado regulado, né? E é por isso que os nossos créditos hoje custam 20, 30, né? Chegou a bater R$100 esses tempos, já despencou para 30, né? E lá na Europa a gente está falando de 50 e poucos euros, porque lá o mercado é regulado, né? Lá, se o cara não cumprir, ele toma multa, ele tem, né? E tem interrupção de atividade, é outro ambiente. Lá é sério, né? Aqui a gente ainda está ensaiando, tentando criar caminhos. E como que se fabrica um crédito de carbono? Eu acho que isso é importante. Hoje, no Brasil, o crédito de carbono ele tem sido fabricado de algumas formas, né? Muitas vezes você tem um projeto de proteção, de recomposição florestal. Então, o cara compra uma fazenda gigantesca, né, centenas, milhares de hectares, e fala, cara, então isso daqui vai virar uma área de estoque de carbono. Então, você tem um protocolo, né, científico para cumprir, né, você faz uma série de coisas ali, então você não usa 100% da propriedade, você compra 100% da propriedade, tem que manter ela inteira, mas só vai usar como área para garantir, né, esse estoque de carbono, tudo aquilo que poderia ser derrubável naquele contexto, entendeu? Porque você não, né, porque, teoricamente, você está falando da adicionalidade, você não está falando, eu tenho que, na Amazônia Legal, 80% do território tem que ser preservado, isso é o que diz a lei, né? Legal, agora se você, então quero colocar 100% do meu território para crédito de carbono, não vai, você vai usar os 20% que você tinha ali direito, né, de derrubar para produzir alguma coisa, né? Então, a hora que você segue nesses caminhos, cara, o TED voltou aqui com força total, cara, daqui a pouco, a hora que você segue por Luiz, esses só o caminhos... seguinte, você fica à vontade, depois desse tema, se você quiser encerrar para dar atenção ao TED, que já são 9h34, mas é que você fica à cara, vontade. É que ele é super carente aqui, cara. Ele fica aqui o dia inteiro lambendo aqui, a gente bate na porta, fica super animado aqui. E aí, cara, assim, quando você cria esses mecanismos, então você pode criar, por exemplo, um crédito de origem florestal. Então você protege uma área, né, e você tem uma série de contas para fazer. Então, cada árvore, né, em média, absorve tantos quilos de carbono num período de tantos anos e tal. Então você falou, então tenho tantas árvores, tantos hectares, aqui tem mais ou menos tantas toneladas de carbono estocado, e você tem emissões anuais, né? Acho que isso é importante fazer. Todo ano você emite um lote. Então você fala, cara, esse ano eu emiti 1.000 toneladas, bacana, preservei, tudo bem. O ano que vem eu não consegui cumprir tudo aquilo que precisava ser cumprido, putz, teve sei lá, um incêndio florestal ali, entraram ali, tipo, sei lá, derrubaram ilegalmente na minha propriedade, sei lá e tal. Cara, você não vai emitir as 1.000 toneladas, vai emitir 900. Né? E aí todo ano você vai tendo uma revalidação, né? um novo lote de créditos. Isso é o que você faz, por exemplo, com créditos florestais, que é uma coisa que está super em alta no Brasil hoje, tá? Porque é muito barato de se produzir esse tipo de crédito, muito barato, muito, muito, muito barato, né? E cara, teoricamente você tem como retorno de investimento, cara, se você, a hora que os caras chegam e falam, a proposta é essa, eles abrem o quê? Você fala, cara, é impossível não ganhar dinheiro com isso, tá? Mas tem um monte de risco e tal, então, assim, né? Todo risco alto tem que pagar bem, senão não vale a pena, né? Agora, se você tem outros modelos, né, que muita gente tem usado, é muito comum, de repente, olaria, né, gente que usa, né, que usava carvão, precisa queimar alguma coisa, geralmente combustível fóssil, né, e passa a usar algum resíduo de produção agrícola, alguma coisa assim. Então, ele passa a usar algum resíduo, né, biológico ali, alguma coisa que já foi viva, né, e capturou CO2 da atmosfera. Então, quando você fala, putz, o etanol é um combustível, né, renovável e tal, ele não emite carbono? Ele emite carbono. Né? No 1 a 1, o etanol emite ainda mais carbono do que a gasolina, né, por unidade de produto. A grande diferença é que a emissão do etanol ela veio toda de oxigênio, de CO2 capturada na atmosfera. Então, quando a cana cresceu para produzir, né, para aquele toquinho de cana, até virar aquele pezão de cana para moer, e a hora que você moe a cana, gera todo o combustível e tal, nesse processo ela acumula uma porrada de carbono. A hora que ela acumula esse carbono, né, ela acumula mais do que o que ela emite. Então, você tem um processo positivo. A hora que você faz uma transição de combustíveis, né, na sua caldeira, por exemplo, fala, então, eu geralmente, né, consumia tantos litros, tantas toneladas desse negócio, e emitia tantas toneladas de carbono, eu preciso dessa grana do crédito para viabilizar minha transição tecnológica, e com isso eu faço, né, um serviço ambiental para o mundo, né, e eu sou recompensado, eu vendo meus créditos por um preço de mercado, você entende? Eu acho que essa questão do mercado regulado, do mercado voluntário, ela é muito importante, porque, cara, tipo, você tem um monte de, sei lá, uma empresa, trazendo um exemplo aqui, a Suzano. A Suzano
cara, uma empresa gigantesca, um puta ativo florestal, né, milhões de toneladas de carbono estocadas aí em florestas, né, plantadas e florestas nativas que eles têm, né, para cumprimento ali dos requisitos legais das suas propriedades, né. Você fala assim, olha, eu falo, putz, meu, se esse monte de crédito que eles começam já a informar sobre isso, né? A hora que, cara, se esse monte de crédito chegar nos 60 euros lá da Europa, pô, vamos vender para esses caras, não sei o que a gente vai ficar rico. Cara, não funciona assim ainda, né? Por conta dessa questão aí da incompatibilidade dos mercados. Tá? E aí, assim, essa parte dos créditos voluntários, que é o que hoje a gente tem no Brasil, repito isso, a gente só tem crédito voluntário no Brasil. Esses créditos no mercado voluntário, eles em alguns exercícios, eles podem ser usados, né, em outros não, mas, de novo, vai ser uma decisão política, né, e não uma decisão técnica. Né, porque se você tiver um lobby muito grande desses grandes, né, geradores de créditos voluntários, eles vão fazer entrar na conta. Tá? Mas eu gostaria de dizer uma coisa, tá? Que é o seguinte, eu já tinha vontade de fazer isso, que é o seguinte, Luiz, a gente volta, gente, para aquela questão, toda aquela discussão do intangível que a gente está tendo, né? Na minha opinião, esses créditos, entendeu? São intangíveis, quer dizer, aquela história que você vai botar ali no teu ativo, entendeu, Luiz? E que você vai precificar zero e que em algum momento pode dar uma opção real. Você pode você pode ganhar dinheiro com isso ou não, então você pode demorar para carregar, é um intangível, entendeu? Assim, é o que eu acho. Eu acho que, Ilan, a gente tem que começar a botar isso na conta, Ilan. Você tem que ter esse estoque do que o cara está dizendo ali que tem. E você não bota preço nenhum no valuation dele, entendeu? Mas você sabe que existe ali. Por quê? O que vai acontecer é o seguinte, gente, no dia que tiver, vamos supor, como disse o Luiz, vier uma taxação de cima para baixo, vai todo mundo, Luiz, no mercado sair correndo para ver quem é que tem. Quem é que tem, quem é que paga. Vai todo mundo começar a correr atrás para ver quem é o ganhador e quem é o perdedor. É por isso que eu acho que, como analista, entendeu? Como asset manager e tudo, eu gostaria de ter, tá, Luiz, um inventário das minhas empresas, do que tem ali, que seja zero, que seja voluntário, Luiz. Mas eu gostaria de saber o seguinte, olha só, um balanço dentro do meu portfólio, entendeu? De quem ganha e de quem perde. Eu gostaria de ter a custo zero, mas em termos de volume, entendeu? Eu gostaria de ter isso. Essa, né, é a proposta da TCFD, aquela Task Force, né, para Disclosure Climático. Porque a partir do momento que uma empresa ela começa a colocar no seu formulário de referência, por exemplo, né, qual que é o seu risco carbono, ela vai ter que trazer tudo isso para conta. Né? Então, é a própria empresa analisando, falou, ó, se né, na existência de um mercado de carbono, né, tendo um preço-alvo de X, Y e Z, o meu cenário é esse. Aqui, ali e ali, entendeu? Mas isso lá no formulário de referência, lá nos riscos de mercado? Isso. Você apresenta no 4 e coloca o seu controle no 5. Entendi, não, exatamente, mas se apresenta lá no 4, né? É isso. Cara, você tem que falar, bicho. Você tem que falar, entendeu? Você fala um monte de groselha ali, cara, você fala um monte de coisa, fala, porra, aqui, ó, se acontecer um negócio de cair um disco voador na cabeça do presidente e tiver uma revolução no país, pode acontecer tal coisa. Pô, você não pode falar de uma coisa que está na cara do gol aqui, que vai acontecer amanhã e está todo mundo sabendo? A gente, esse ano, a gente já foi orientado a colocar. A gente não tinha, e os escritórios colocaram. Gente, caiu o meu, como é que é, computador, como é que é? Acabou a energia. Mas no formulário já pediram para a gente colocar, né? Justamente o risco atrelado a isso. Agora sim, essa coisa do formulário, né? Só fazendo um adendo, né? Que tem gente achando que por causa disso no formulário agora a gente vai ter que abrir todos os riscos, digamos, mas como é no CDP, digamos, né? Que você coloca todos os riscos. Não vai ser assim, né? Porque o formulário traz um risco mais geral, né? E aí a gente... no fundo, você passa uma percepção de que o risco existe. Né? Isso. Não entra naquele seguinte, isso. Aparecendo isso, né, com um preço X ou Y, né, ou aparecendo isso, pode impactar a capacidade de rentabilidade futura da companhia. Né? Porque, cara, é um custo não previsto em nenhum plano de negócio. Né? Agora, o que algumas empresas já começam a se adiantar é a prever isso nos seus planos de negócio.
né? Principalmente quem é um pouco mais intensivo. Cara, assim, acho que para dar uma tranquilizada, eu não queria, sexta-feira, quase 8 horas da noite, eu não queria deixar todo mundo em depressão, né? Eu acho que a vibe é outra, assim, no fundo eu vejo muita oportunidade para o Brasil, né? Por quê? Porque se isso acontecer, né, ou melhor, quando acontecer em nível global, a gente tende, tá? Não vou falar que a gente está, mas a gente tende, né, a ter uma posição privilegiada. E por que a gente tende a ter uma posição privilegiada? Porque a nossa matriz energética, e a energia é base de tudo, né, a nossa matriz energética, ela é muito bacana perto dos nossos principais concorrentes. Tá? Então, assim, você tem hoje, né, quando a gente fala de eletricidade no Brasil, cara, mais de 2/3 da energia é produzida por fontes renováveis, né, de baixa emissão, baixíssima emissão, tá? Temos um desafio, né, mas a gente já está na frente, porque você tem país que 100% da base é fóssil, né? E como é que esses caras vão lidar com isso? Porque o cara, ele pode não fazer nada, ele pode ter um processo super limpo. Cara, o cara ligou a eletricidade, ligou a lâmpada do escritório, o cara está emitindo carbono, bicho. Né? Aqui no Brasil, nossa emissão, né, ela é naturalmente menor. Então, eu enxergo que isso é uma grande oportunidade para o país numa concorrência com outros, porque se é ruim para mim, é ruim para todo mundo. Né? Nesse exercício de precificação, né, da importação de aço, da exportação de aço brasileira para a União Europeia, por exemplo, né, eles estão precificando aí alguma coisa, o impacto para o Brasil, né, ele vai ser, por tonelada de aço, vai ser cerca de metade do impacto para a China na tonelada de aço. O artigo que o Valor publicou ontem, acho que o Lobo compartilhou comigo, ele é muito claro nesse ponto. Aqui, né, eles estão imaginando... A matriz é outra, né? A matriz lá é altamente... Porra, lá, os caras queimam carvão, cara... se fosse queimar aquele tanto de carvão para fazer churrasco, não ia ter boi no mundo para dar conta. Entendeu? Porque, cara, eles consomem muito carvão. Né? E eles estão num processo super acelerado. Né? A China está mirando ser carbono neutro até 2050. Né? Você fala, 2050, putz, é muito tempo, mas, cara, olha o tanto de gente que tem ali, olha o tanto de fábrica. Cara, eles pegaram as maiores empresas, deu 2.200 empresas como maiores emissoras do país. Cara, no Brasil isso aí dá meia dúzia, cara. Você entende? Eu acho que o caminho ele vai passar por uma distribuição, né, de restrições, porque isso vai ser uma distribuição de restrições para todo mundo. Né? Mas essa distribuição de restrição para ser inteligente, ela não vai ser, cara, CNPJ por CNPJ. Né? Ela vai ser nos principais ofensores. Hoje no Brasil, desmatamento, né? Alteração do solo, né? Mudança no solo, então é desmatamento. Todo mundo que de alguma forma está ligado ao desmatamento vai ter penalização. Né? Agronegócio, de uma forma bem ampla. E por que agronegócio de uma forma bem ampla? Porque você tem emissão de carbono não só, né, pelo arroto e o pum do boi, que é verdade, gente, todo mundo dá risada, todo mundo acha que é uma fanfarrice, mas é verdadeiro isso, tá? Como você também tem uma emissão de carbono, né, de CO2 equivalente bastante forte do uso de fertilizante, tá? E dos processos de produção, porque o solo ele pode ser um grande estoque de carbono, se você produzir, se você tratá-lo para isso. Né? Se você fizer um solo vivo, né? O que a gente tem, né, na agricultura de alta, né, de alta produtividade hoje no Brasil, o solo, cara, ele é quase como se fosse um substrato. Né? Ele é quase como se fosse um solo inerte que você enriquece com um monte de fertilizante que você quer, na dose que você precisa, né? Extrai o máximo daquilo, roda um outro ciclo e prepara o solo. É quase como se você plantasse na areia. Tá, que não tem nada de matéria orgânica. Quando você vai acumulando matéria orgânica ali no solo, ele vai formando, quando a gente anda na floresta, a gente vê aquele monte de folha, aquele solo que fica mais escuro, tal, aquilo ali é matéria orgânica em decomposição, né, que começa a ser concentrada no solo, não só pelas folhas e tal, mas pela toda a microbiota que se forma ali. Tá? Bactérias, fungos, né, organismos pequenos, formigas, abelhas, essas coisas, esses caras eles vão formando uma massa ali, né, no subsolo, e você concentra muito carbono ali. Tá? Então você pode ter, inclusive, uma pecuária carbono positiva, tá? Que acumula mais carbono do que emite. Tá? Desde que se tenha cuidado. Não é nesse monte de pasto que a gente olha que parece plantação de cupinzeiro. Né? Aquilo ali é um sinal claro de solo deficiente, de solo com a má nutrição, consequentemente, né, a comida, né, o capim que está sendo produzido ali é de péssima qualidade. Então, você precisa de uma área muito grande para produzir pouca carne. Se você melhora a condição, você precisa de, né, uma área menor para produzir mais carne. Então, isso vai passar por esses caras. O bife que hoje está custando 50 pau o quilo, vai chegar a 60, 70? Cara, possivelmente. Tá? É justo? Na minha visão, é. É justo por quê? Porque se você quer comer um pedaço de carne, você tem que saber que aquilo ali está gerando uma externalidade para o planeta que impacta todo mundo. Então é justo que essa externalidade seja cobrada. Né?
Então, quando você tira isso, cara, você vai partir para processos industriais e transporte, né? Transporte vai bater onde? Custo de combustível. A custo de combustível vai subir. Pô, mas vai subir, é justo? Cara, não sei se é justo, não sei se é, mas vai subir. Entendeu? A gente tem uma outra vantagem interessantíssima aqui no Brasil, que é o etanol brasileiro. Tá? O nosso etanol ele é positivo em emissão de carbono, então ele captura mais carbono do que ele emite no seu processo produtivo, importante isso. Tem um segundo ponto, cara, e aí é uma questão de olhar, né? O mundo tem olhado para transporte elétrico, né? Pela eletrificação dos transportes. Cara, tem alguns estudos que saíram recentemente, e que eu olho com muita atenção, obviamente, porque ele tem uma série de interesses por trás, que mostram que o uso de etanol, né, ele gera menos, né, emissão de carbono do que o motor elétrico. O motor elétrico fala, pô, mas o motor elétrico não emite carbono. Concordo, estamos juntos. O ponto é que a energia que você coloca na tomada para, né, abastecer o seu carro, ele vem de algum lugar. Né? E se você está na Noruega, ele vem de petróleo. Se você está no Brasil, 2/3 vem de energia fóssil, de energia renovável. Agora, se você conecta, né, isso tipo, direto numa caldeira, se você tem o teu carro elétrico abastecido a energia 100% renovável, bacana, zeradíssimo. Mas hoje não, é uma realidade do Brasil. Né? Você tem pelo menos aí 30% da energia vindo de combustíveis fósseis. Então, quando você compara, né, a emissão por quilômetro de um carro elétrico com a emissão por quilômetro de um carro etanol, né, de novo, olhem com cuidado para essa informação, mas, né, existem indícios de que, de repente, o etanol brasileiro ele é até mais interessante do que o automóvel elétrico. Porque é o seguinte, gente, olha só, quando o Luiz fala isso, é o seguinte, é toda uma cadeia, tá? Não é única exclusivamente só a indústria que faz o carro, né? Tem toda uma cadeia anterior, entendeu? Para você compor, né? Quando você olha, são os efeitos que tem a cadeia produtiva toda para chegar naquele produto final, independente de qual seja, tá? Então, aquele produto ele carrega o somatório de todas, concorda, Luiz? Todas as produções de carbono da cadeia inteira, entendeu? É isso, cara. Então, acho que o importante é a gente começar a olhar, né? Quando a gente fala de carbono, a gente tem que olhar com essa perspectiva. Né? Tem que olhar de onde eu venho, para onde eu vou e de que forma isso se torna interessante para mim. Então, fazendo as contas, eu falo, putz, eu preciso reduzir em tantos por cento, né? Ou então eu começo a trazer o número para conta, cara. Eu acho que é importante a gente analisar, né, todas as empresas, né, numa perspectiva de investimento. Quando eu vou na empresa X ou Y, então, né, estão emitindo alguma coisa, tenho oportunidade de investir. Cara, depende, cara. Amanhã ou depois, uma perspectiva de mercado de carbono. Cara, de que lado da mesa esses caras estão? Eles estão comprando ou estão vendendo, né, crédito de carbono? Eles vão ser obrigados a comprar ou eles vão, né, ter a oportunidade de vender, né, permissão de emissão? Cara, eu queria estar no lado dos caras que vão ganhar dinheiro, entendeu? Defendo, inclusive, né? É uma conversa muito difícil de se levar, cara, mas investir em empresas que hoje, né, tendem a ter uma performance, né, ter mais eficiência no consumo de energia e mais eficiência na produção, leva, em algum tempo, a quase a um hedge climático, entendeu? Você vai quase ter um mecanismo de proteção, como a gente tem, né? Uma proteção cambial, não sei o que lá. Então, você vai ter um hedge que não é. Por quê? Porque a conta vai chegar, bicho. Não tem jeito, cara. Ela vai chegar. Né? Então, se você já começa a olhar, construir um portfólio com empresas menos intensivas, a expectativa é que no momento de ruptura, né, quando assinaram lá, passaram a caneta no papel, a partir de amanhã o mercado está valendo, né, e o bicho está pegando, né, tipo, começa a faturar e tal, esse cara vai ter um impacto muito menor. Né? Então, esse vai ser, tipo, talvez um grande gatilho de ganho cara, para todo mundo. Né? Por isso que eu falo, Regiane, o que eu digo é o seguinte, cara, nego, os caras que estão indo falar com vocês, os caras, que na realidade, Regiane, o que interessa, como o Luiz acabou de dizer, o que interessa é o posicionamento estratégico que a companhia está colocando para frente. São as decisões que ela está tomando agora. Entendeu? Não interessa qual é o indicador que ela tem agora. O que interessa é o que ela vai fazer para mudar esse indicador. O que interessa é a estratégia da companhia para se posicionar dentro dos próximos 10 anos, cara. Porque a gente não sabe quando é que o mercado vai vigorar no Brasil. Pode ser 2023, ou pode ser 2025, ou pode ser daqui a 10 anos, o que quer que seja. Entendeu? Então você tem que ter um posicionamento estratégico dentro desse quesito, entendeu? Mas essa demanda existe, né, o Zé, assim, mas tem se olhado muito, né, se as empresas têm não só o posicionamento, mas metas
de longo prazo, curto prazo, não sei, assim, não adianta, não diz muita coisa, né? Se é de longo prazo, embasadas, com métodos, entendeu? Regi, mas para mim ainda estamos na fase do modismo, tá? Tá todo mundo perguntando, o cara tá lá com checklist do lado, e vai perguntar, falou, você é da empresa X, você tem inventário? Sim. Tem redução de emissão? Sim. Não sei o que lá, sim. Tal. E o cara não sabe o porquê que essa informação está sendo colocada. Na minha leitura, tá? Na minha humilde opinião, eu acho que a galera ainda não conseguiu trazer isso para conta. Que de manhã, né, que a gente falou de manhã né, lá com o Fábio, né, o que ele olhava, como que ele olhava, né, e aí a gente chegou nessa conclusão que uma grande parte, assim, não sabe por que pede as coisas, pede e assim sem entender, mas só que sem analisar de fato qual a cultura da companhia, né, o que assim estar analisando notícias, conversar, estar junto. Entendeu? Não é olhar o dado, não é fazer o checklist, mas é o que a maioria faz, né? E que aí sim sobrecarrega as empresas, né? Bom, e assim, para quem é SG, né? Tipo assim, mas quem é da sustentabilidade, né? Aí, digamos, quem é da área de RI, finanças, chega para a sustentabilidade e pede, né? Porque também, estão pedindo, então, né? Onde está? Entendeu? Às vezes você, mas o tal, mas fulano quer saber, fulano pediu, deve ser importante. Aí, entendeu? A gente corre atrás. De novo, acho que está tudo caminhando, né? Assim, Luiz, assim. É uma jornada. Não vou reclamar, assim, mas eu não estou reclamando, porque até algum tempo atrás ninguém nem olhava para isso, né? Não tem muito tempo. Eu reclamo sim, mas não é das empresas, é dos analistas que ficam pedindo um monte de coisas para vocês e não sabem o que estão pedindo. Eu não estou reclamando dos analistas, assim, eu acho assim que o caminho vai chegar no momento em que isso vai ficar azeitado, né? Espero, né? Vem cá, gente. Acho que faz parte do processo, Lobo. Assim, acho que só para encerrar, que acho que faz parte do processo. A gente está num processo de construção de aprendizado. Né? Eu acho que a gente, nas empresas, tem um papel de educação dos analistas. Né? Putz, você está me perguntando, cara, desculpa, isso que você está me perguntando não é importante. O importante é isso aqui, porque a gente conhece um pouco o nosso quintal. Né? Ao mesmo tempo, cara, os analistas eles têm que começar a olhar para essa informação, começar a trazer, né, para o valuation de alguma forma. Eu acho que e aí cada casa vai desenvolver a sua abordagem, né, seu caminho, sempre lembrando que tem que tomar muito cuidado com essas avaliações, com esses ratings, porque eles são extremamente controversos. Eu acho que isso não é uma novidade para ninguém, né? Agora, se isso não tiver no conselho, eu queria usar essa tua última fala. Se isso não tiver, né, numa decisão estratégica, quem define a estratégia da companhia é o conselho. Se o conselheiro não souber falar sobre isso, cara, talvez a estratégia não seja tão legal assim. Talvez não seja, de fato, uma questão de estratégia e seja uma galera que, de alguma forma, achou um espaço para fazer alguma coisa legal. Você tem um time bom lá dentro, que está tocando o assunto e tal, mas se não faz parte, né, do planejamento estratégico da organização, olhar para isso, entender e ter uma abertura, né, para desenvolver produto, para trazer um preço interno de carbono, cara, isso não é uma agenda que o time de sustentabilidade faz. Isso é uma agenda que o conselho determina. Tá. Gente, desculpa, o papo para mim o papo está ótimo. Para mim o papo está ótimo, mas é que são 8 horas, Luiz. Porra, são assim, sem palavras para agradecer. Eu acho que isso é um kick-off, entendeu? Dessa discussão. Regiane, tentar colocar de uma forma prática, né, os objetivos, né, do investidor, né? O que o investidor tem que ver de uma forma prática, entendeu? E objetiva, tá? Vocês querem, Regiane, quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Luiz também? Fica à vontade aí. Não, eu só quero agradecer, Luiz. Deixo aí aqui para o Luiz fechar. Mais uma vez, acho que é um tema, né, de novo, acho que com vários conceitos, várias nuances, e que hoje a gente teve a chance de aprender bastante, né? Acho que foi uma verdadeira aula, Luiz. Super obrigada, assim. Desde o comecinho lá, tudo. Eu também agradeço. Eu também agradeço demais, Luiz. Muito. Faz o fechamento aí, fica à vontade. Não, imagina, gente, eu fico muito feliz em colaborar. Acho que Finanças na Prática é um canal que, cara, precisa existir, precisa aumentar, precisa crescer, porque o trabalho que vocês fazem é de fato, cara, queria, né, eu falei isso na outra conversa, cara, queria eu ter olhado para o lado e ter encontrado alguém que esticasse a mão e falou, faz assim, faz assado,
né, usa essa informação, usa desse jeito que vai ser muito mais fácil. Né? Então, cara, conte comigo, agradeço a oportunidade de estar aqui. Cara, se quiserem me acionar, né, quiserem continuar essa conversa em algum momento, me chama no LinkedIn, é fácil de achar. Conforme for progredindo, né, digamos, tá andando no Brasil, ó, tá perto agora, mas só que saiu alguma novidade, a gente vem aqui e conversa de novo. Não, gente, acho que é uma discussão que não vai acabar nunca, cara, porque eu acho que a gente está no começo de uma longa jornada de aprendizado, tá? Eu acho que, assim, tem gente que já conseguiu evoluir um pouco, tem algumas organizações que já estão conseguindo trazer, né, com uma pauta estruturada, mas ainda não faz parte do dia a dia de muita gente, então acho que tem... E aí você tem a força do mercado financeiro para fazer isso acontecer, né? E está todo mundo contando muito com o papel de cada um. Então, eu agradeço a oportunidade e acho que é importante levar isso agora para o dia a dia. Luiz, muito obrigado. Vou parar de gravar aqui. Deixa eu ver.